Isso é muito importante porque muitas pessoas hoje não sabem a diferença dentro da Bíblia sobre dom, o que é dom. Tem muita confusão sobre determinados dons. Tem gente que acha que alguma coisa é dom, mas não é, e o que é, as pessoas acham que não é. Então, principalmente no meio evangélico, existem muitas dúvidas concernentes a esse assunto, e aqui em 8 slides, rapidinho, nós vamos falar sobre isso, uma base bíblica muito poderosa, para você aumentar o seu conhecimento e fortalecer a sua fé no Senhor Jesus. Então, vamos lá então. O que é dom e talento? De acordo com o dicionário, a palavra dom significa uma dádiva. É um presente, pessoal. Um benefício e um dote natural. Já o substantivo talento quer dizer uma disposição e uma habilidade. As pessoas confundem talento com dom. A pessoa canta maravilhosamente bem. É um dom. Não é um dom. É um talento. Por quê? Dom ele é dado por Deus. E nós vamos ver aqui para que Deus dá o dom para as pessoas. Primeira coisa, Deus dá dom para as pessoas para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. O dom, ele é para edificação. Segunda coisa, para a glória do nome de Jesus. Segunda vertente do dom. E uma terceira, para aumentar a nossa fé. Quando nós vemos a operação dos dons, a nossa fé se fortalece, as pessoas são convencidas pelo Espírito Santo, e aí o nome de Deus é glorificado e a igreja é edificada por Deus através dos dons. Mas algumas pessoas usam dons para projeção pessoal. Deus dá os dons para as pessoas, a pessoa se destaca no que ela faz, porém, ela começa a trazer glória para si, em cima de uma dádiva de Deus, que era para glorificar a Deus. Essa pessoa começa a trazer para si todo o mérito, toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Ela começa a se vangloriar no que não é dela. Ou seja, o dom ele é para a edificação da igreja, para a glorificação do nome do Senhor Jesus e para aumentar a nossa fé. Porém, existem algumas pessoas oportunistas que usam os dons que Deus deu para ganhar fama, para ganhar dinheiro e projeção pessoal. Porém, a Bíblia diz, pessoal, lá em Jeremias capítulo 9, o verso 23 e 24, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloria, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. E mais, o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 10, 17, o seguinte, aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então, os dons não é para projeção minha, não é para me achar o cara, não é para eu me promover, ganhar dinheiro, etc. Mas para glorificar o nome de Deus, edificar a igreja e aumentar a fé dos ouvintes. E então, existe, ao menos aqui que eu vou tratar nesse vídeo, pessoal, 3 categorias de dons na Bíblia, essa que eu vou falar hoje. Eu vou falar dos dons de Deus, segundo, dons de Jesus, os dons de Cristo, e terceiro, os dons do Espírito Santo. Vocês sabiam que existe pelo menos essas 3 distinções? São diferentes abordagens, porém é bíblico. E nós vamos ver agora aqui, em rápidas palavras, para não tomar muito tempo. Primeiro classe aqui é os dons de Deus. Lá no texto de Romanos 12, do 4 ao 8, vai dizer assim, olha, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, cada membro do nosso corpo, pessoal, trabalha de uma forma. O coração trabalha de um jeito, o pulmão trabalha de outro, o rim trabalha de outro e assim sucessivamente. Tá? Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Por quê? Um membro não consegue sobreviver sem o outro. O rim, ele filtra o sangue, que é bombeado pelo coração. Um depende do outro, entendeu? De modo que, tendo diferentes dons,
segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, que seja em ministrar, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberdade ou liberalidade, o que preside, com cuidado, e o que exercita a misericórdia com alegria. Então, nós temos aqui uma lista de 6 dons, que são os dons de Deus: ministério, ensino, exortação, repartição ou ajuda, presidir e misericórdia. Esses dons, pessoal, são dados por Deus para as pessoas que estão na frente, na linha de frente de uma determinada denominação. Essas pessoas precisam desses dons. É onde Deus coloca o dom nessas pessoas para capacitá-las a exercer determinadas funções. Porque diante de uma grande multidão que você lidera, você precisa de ministério, você precisa ter ensino, você precisa saber exortar. E exortar não é bater nos outros, puxar a orelha. Não, é você incentivar a fazer o que é certo. Isso é exortar. Repartir quer dizer ajudar quem precisa. Quem está na frente de uma determinada denominação precisa ter esse dom. Presidir, saber administrar e ter misericórdia, ou seja, se colocar no lugar das pessoas que ele está comandando. Isso é empatia. E os dons de Deus vêm para as pessoas, para ajudar essas pessoas a exercer de modo digno o seu papel diante da igreja do Senhor. Então, agora, a segunda classe de dons, que é os dons de Cristo, pessoal, está lá no livro de Efésios, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 11, que diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Aqui estão os 5 ministérios, pessoal. Você fizer assim com a mão, o primeiro dedinho, que é o mais grosso, o dedão, apóstolos, é a firmeza, é a parte da firmeza da igreja. Os apóstolos, a Bíblia diz lá em Atos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Foi essa doutrina que os apóstolos colocaram, baseados no tudo que Jesus fez, que a igreja está de pé até hoje. Então, apóstolos. Quem é que aponta o dedo para as pessoas para dizer assim diz o Senhor? Profeta. Assim você não vai esquecer nunca. Qual é o dedo mais comprido da mão, que vai mais longe? Aqui, ó. Quem é que prega nas multidões, que vai onde ninguém vai? É o evangelista. Depois, qual é o dedo que usa a aliança, que é a aliança que Cristo tem com a igreja? E quem é que cuida da igreja, o anjo da igreja? Pastores. E o menorzinho de todos, pessoal. Esse aqui é o mistério. Mestres e doutores. Por quê? Conforme você ouve tanta heresia, que ele impregna no seu ouvido. Qual é o dedo que você usa para limpar o ouvido? Para tirar essa sujeira? É o menorzinho. Você não consegue fazer isso com nenhum outro, mas o menorzinho vai lá fundo. É essa a função de um mestre. Nem todo mestre é pastor, mas todo pastor precisa ser mestre para poder ensinar a palavra, para poder educar as suas ovelhas na palavra de Deus. Então, nós temos os primeiros apóstolos. O segundo, a classificação, são os profetas. A terceira classificação, que vai mais longe, os evangelistas. A quarta são os pastores. Por que pastor? Pastor, o evangelista, ele ganha as pessoas. Ele ganha, ele prega, ele ganha, ele vai onde ninguém vai. Mas quem é que cuida dessas pessoas, pessoal? Isso é um dom extraordinário. É somente o pastor que tem condições de cuidar das ovelhas. O interessante é que esse cuidado é o cuidado que Deus tem conosco. Então, tem muita gente por aí que não tem esse dom. E o último é o mestre, conforme eu disse aqui, o mestre. Porém, o que eu queria dizer? Nos dons de Cristo, o próprio dom é a pessoa. Nos dons de Deus, é Deus que dá capacidade para as pessoas. Os dons de Cristo são a pessoa. É você o dom. É um profeta, é um evangelista, é um apóstolo, é um pastor, é um mestre.
Você é o dom de Cristo. Louvado seja Deus, entendeu? E por último aqui, para a gente encerrar rapidamente, os dons do Espírito Santo, que é a nossa terceira classe. Se você abrir sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8 e 10, o 10 vai dizer assim: porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outra, profecia, e a outro, dom de discernir espíritos, e a outro, variedade de línguas, e a outro, a interpretação dessas línguas. Esses dons aqui são os dons dados pelo Espírito Santo. E nós devemos buscar esses dons. De que forma? Aí separa-se, então, no mundo teológico, esses dons, que são 9, em 3 classes. A primeira classe são os dons de elocução, que é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, discernimento de espírito. Reparem aqui, pessoal, que não existe dom de revelação, dom de visão. Essa revelação e visão são as formas que o dom espiritual se manifesta, mas não é em si mesmo um dom espiritual. Por exemplo, palavra da sabedoria. Lembra quando chegam com Jesus e falam assim, é lícito pagar tributo a César? Jesus fala, me dá uma moeda. Ele pega a moeda. O que tem desenhado aí? O rosto de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é aquilo que vem na hora que você menos espera, Deus te dá uma saída com essa palavra para fazer um aconselhamento, para ajudar alguém. Palavra da ciência é quando Deus pega aquilo que está escondido, que ninguém sabe, que está em oculto, e traz à tona e revela para você. E aí você fala, é revelação. Não. É a palavra da ciência que se manifesta como uma revelação. Falar CPF, falar rua, isso aí é escória, perto do que realmente significa o dom de revelação. E discernimento de espírito é quando você está em algum determinado lugar e alguma coisa está errada e você já sente que está errado. Você vai orar por alguém, você já sente aquele peso, a pessoa está até falando em outras línguas, mas você sabe que não é o Espírito Santo. Esse é o dom de discernimento de espírito. Quem tem esse dom de discernimento não é enganado por ninguém. Quando a pessoa vem com palavras lisonjeiras para te enganar, você tem o discernimento e sabe que a pessoa não é sincera com você. E pasmem os senhores, quando a pessoa não tem a capacidade de te olhar no olho, alguma coisa de errada tem. E aí vem os dons de poder, que é profecia, variedade de línguas e interpretação de língua. Variedade de línguas entra nos dons de línguas estranhas, como algumas pessoas falam. Nós temos a glossolalia e a xenolalia. Tem as pessoas que têm a capacidade de falar muitos idiomas e de compreender muitos idiomas, porém tem aquelas pessoas que têm a capacidade, quando é renovada por Deus, de falar em mistérios com Deus. E isso aí ninguém vai saber a interpretação, a não ser aquele que interprete essas línguas. Eu já tive a experiência de ver algumas pessoas interpretando as línguas espirituais. É muito lindo. Assim como é lindo também aquelas pessoas que falam em vários idiomas. Mas repare que pelo esforço pessoal, por fazer cursinho, muitas pessoas falam em outros idiomas, em vários idiomas, mas não tem o dom. O dom, ele vai te dar a capacidade disso. Mas não necessariamente essas pessoas que falam vários idiomas vão conseguir falar em mistério com Deus. Isso é só para quem é espiritual. E a Bíblia diz que quem é espiritual discerne tudo espiritualmente. E aí, a terceira classe e última desses dons é a de inspiração. A fé, os dons de curar e a operação de maravilhas. Então, a gente divide aqui em 3 classes de dons: dons de Deus, dons de Jesus e dom do Espírito Santo. E as do Espírito Santo, nós devemos buscar diligentemente, ela é dividida em 3 classes: a de elocução, a de poder e a de inspiração. E eu termino esse vídeo mostrando para vocês, tentando te dar um conselho muito importante para você que é jovem, que está me ouvindo, está vendo esse vídeo, para você que às vezes está meio perdido em tudo que eu estou falando aqui, um conselho que eu posso te dar diante de Deus, com 2 versículos. No primeiro versículo está em 1 Coríntios 14, 12, que diz assim:
Assim acontece com vocês, vistos que estão ansiosos por teres dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Então, esse é um estímulo do apóstolo Paulo a você que está ouvindo, a buscar os dons. Hoje, a gente ouve falar muito de vitória financeira, de como vencer a crise, de como ser bem-sucedido. Poucas mensagens a gente ouve hoje sobre a volta de Jesus. A gente não ouve mensagens sobre santificação, sobre como buscar os dons espirituais. O conselho que eu te dou é esse. Busque os dons espirituais, aqueles que trazem edificação para a igreja. Tem gente que busca dom espiritual para trazer edificação para si, para ficar famoso, como eu disse no começo. Não. Peça a Deus, Deus, me dá os teus dons espirituais para que eu possa ser útil na tua igreja e a tua igreja venha ser edificada através da minha vida. E aí, também, lá em 2 Timóteo 1,6, Paulo fala assim para Timóteo: por esta razão, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Por quê? Está cheio de gente que está vendo esse vídeo agora que tem dom que Deus deu. Seja dom de Deus, seja dom de Jesus, seja dom do Espírito Santo. Você tem, mas você infelizmente enferrujou, ficou parado, está estático, faz tempo que você não sente, faz tempo que você não exercita. O dom, pessoal, é como andar de bicicleta. No começo você não consegue, você precisa de rodinha, ele vai desenvolvendo com o passar do tempo, mas você precisa exercitar. E como é que exercita? Servindo a Deus com humildade e com qualidade. Tá? Então, esse é o vídeo de hoje, que vocês possam ser abençoados por Deus, que Deus possa falar ao vosso coração e que o Espírito Santo possa, durante as suas orações, derramar sobre a sua vida todos os dons espirituais, os dons que vão edificar a sua fé, a fé de quem te ouve e a igreja do Senhor Jesus, que precisa tanto nesse dia que nós estamos vivendo. Então, esse é o vídeo. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Somente a Bíblia tem revelação de Deus para a nossa vida. E a maior experiência que o ser humano pode ter com Deus é através de sua palavra. Eu fico por aqui. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.